noite, meus irmãos, que a graça de Cristo reine em cada coração. Estamos de volta nessa live, nessa quarta-feira, dia 29 de abril. Deus abençoe a cada um de vocês, cada participante dessa live. Eu quero convidar vocês nessa noite para nós iniciarmos fazendo uma oração, orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo dia, pela sua providência, pelo seu perdão sobre nossas vidas, e que o Senhor abençoe as suas vidas, alcance vocês, que Deus alcance a cada um de vocês, na sua família. Irmã Rosane, Deus abençoe, minha irmã já está aí, conectada. Deus abençoe a nossa irmã Neire, também. As pessoas estão entrando aí. Vamos então fazer uma oração, agradecendo a Deus, louvando a Deus pelas suas bênçãos, pela sua graça sobre nós. Hoje o Senhor tem uma palavra, como sempre, o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Oremos a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo, pela tua providência, ó Pai, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, ó Pai eterno, pela tua graça derramada sobre nós. Ó Deus, venha nos agraciar nesta noite, ó Pai querido, e diante disso nós pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, das nossas falhas e de tudo aquilo que nós temos cometido contra o Senhor. Ó Deus, alcança os teus filhos nesta hora, visita cada irmão, a cada irmã que está participando, ó Pai querido, dessa live, que o Senhor alcance a cada vida, a cada família, a cada lar, com a tua bênção, com a tua proteção e com a tua providência, Senhor. Ó Pai eterno, abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa curar, que o Senhor venha curar, ó Pai querido. Alcance aqueles que estão, ó Deus amado, desenganado pela medicina, que o Senhor venha curar, ó Pai amado, essas vidas. Alcance as famílias enlutadas, ó Pai eterno, com tua misericórdia, com tua graça, ó Pai querido. Ó Senhor amado, que o Senhor venha visitar a cada um, Senhor. Pai eterno, venha nos abençoar nesta noite, receba o nosso louvor, ó Pai amado, receba o louvor dos teus filhos que estão do outro lado, ó Deus, dessa rede social, que o Senhor alcance a cada um deles, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Sérgio Tomé, Deus abençoe, grande amigo e irmão em Cristo Jesus, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carlinha, nossa amiga e considerável irmã em Cristo. Deus abençoe. Josiane Alves, Deus abençoe. Irmã Rosana Rocha, a Rose Gomes, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos louvar a Deus, quero convidar vocês a louvarmos ao Senhor. Com o hino 32, esse hino, o título desse hino é O Deus Fiel. Vamos cantar esse hino. O Senhor tem uma palavra para nós no livro de Josué nessa noite. Espero que você permaneça conosco até o final. Com certeza o Senhor falará conosco. Vamos cantar então ao Senhor o hino O Deus Fiel 32 do nosso cenário. Preste bem atenção nessa letra. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre será. Cante comigo. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares,
sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Mãe Josiane, saudade de vocês. Manda um abraço pro nosso irmão Reginaldo. Manda um abraço para toda a família, viu? Pleno perdão, tu das paz e segurança, que a cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Graças a Deus, Deus é fiel e nós louvamos a Deus, né? Pela sua fidelidade. Ele tem sido fiel a nós. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. É bastante alegria estar com vocês novamente. E espero que vocês estejam bem, estejam aí firmes, aguardando aí passar toda essa pandemia, todo esse transtorno, né, que nós temos passado. Mandar um abraço aí para minha tia Denise, lá de Aracaju, que é a tia da minha esposa, e a minha tia também. Um abração, tia Denise. Deus abençoe sua vida. Eu quero, diante disso, meus irmãos, convidá-los a abrir as vossas Bíblias comigo no livro de Josué. Nós vamos meditar hoje no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos meditar nesse livro. Josué, capítulo 1. E eu quero falar sobre anime-se, o Senhor é contigo, baseado no capítulo 1 do livro de Josué. O tema é anime-se, o Senhor é contigo. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, apenas vamos meditar ou tirar aqui uma reflexão para a nossa vida. Fiquem ligados aí até o final, não saia, é rápida a nossa live, e rápida e objetiva, para que nós possamos aí usufruir da palavra de Deus. Josué, capítulo 1. Josué está logo depois de Deuteronômio. Está entre Deuteronômio e Juízes. Então está no meio de Deuteronômio e Juízes. Está lá no Antigo Testamento. É o 6º livro do Antigo Testamento. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Vamos ler então o que nos diz o texto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Versículo 3, 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? Então nós estamos aqui diante do livro de Josué, que é o livro de Josué, ele é uma sequência do Pentateuco, né? Uma sequência do Pentateuco. Precisamos saber que Moisés ele faleceu ali na terra de Moabe, à vista da terra prometida. E a Josué, o seu sucessor, foi deixado então a missão de liderar Israel para a terra, para atravessar o Jordão e entrar em Canaã. A Josué foi deixado essa incumbência depois do falecimento de Moisés. E esse livro de Josué, a maior parte desse livro vai descrever então a conquista de Canaã e a divisão da terra entre as tribos de Israel. Então ela vai se tratar nessa maior parte, falando da conquista de Canaã e a divisão da terra entre as tribos de Israel. Então, após a queda de Jericó e Ai, e a capitulação de Gibeon, no centro de Canaã, Josué então foi confrontado por duas coligações sucessivas de estados cananeus, uma no sul, com o rei de Jerusalém à frente, e a outra no norte, sob Jobim de Azor. E então, mediante ao auxílio divino, Josué então foi capaz de conquistar tanto o sul como o norte e de dividir a terra entre as tribos de Israel, né? Então, bolsões de resistência continuaram então existindo. Entretanto, e a responsabilidade de cada tribo era ocupar a terra que lhe caíra por sorte. Então, o livro de Josué ele registra para nós a história de Israel desde a nomeação de Josué como sucessor de Moisés até o seu falecimento com a idade de 110 anos. Então, nós vamos refletir aqui nesse livro que vai nos ensinar. Não desanime, o Senhor é contigo. Então nós vemos, o que nós podemos ver aqui é que meus irmãos, a Neide está perguntando se está dando para vocês ouvirem, né? Se está bem, se está dando para vocês ouvirem. Se estiver dando para vocês ouvirem, dê um joinha aí, tá bom? Então, meus irmãos, então aqui esse livro, nós vemos aqui que vivemos então, diante dessa leitura, eu quero refletir aqui com vocês, nós vivemos então cercados por situações e circunstâncias que nos conduzem, muitas das vezes, a todo instante ao desânimo, né? Então nós vivemos diante de circunstâncias e situações que às vezes nos levam ao desânimo. E também o nosso dia a dia, as dificuldades naturais da vida moderna também são como um chamariz, né, para o abatimento, né, e para a nossa prostração diante das dificuldades
e das divergências que nós temos na vida. Então não é novidade que esse sentimento então de desânimo maléfico e é o responsável por tantos projetos e é o responsável por tantas desistências, né, como muitas coisas desfeitas, né, projetos, os sonhos que as pessoas tiveram ou têm, e muitas das vezes eles se prostram diante disso. Então isso não é novidade. Em outras também mazelas que destroem então e que paralisam tantas vidas, né, tantas circunstâncias que paralisa e destrói tantas vidas, nós podemos ver que a despeito dessa realidade nós encontramos então, os filhos de Deus encontram no Senhor sempre uma palavra que nos encoraja a prosseguir e a buscar os nossos objetivos em Cristo Jesus. Então foi o que sucedeu a Josué em frente à sua fascinante caminhada rumo à terra de Canaã. E nós vamos ver aqui, então, que o Senhor ele vai dar uma palavra a Josué. Nós falamos no início, na introdução, Josué é o sucessor e agora a ele está essa responsabilidade de caminhar com esse povo, de reger esse povo, de liderar esse povo. Nós vamos ver que Josué, quando Deus vem falar com Josué ainda se encontrava envolvido com o luto pela morte de Moisés. Quando Deus chama Josué para conversar, Josué estava ainda envolvido com o luto de Moisés. Então, como era de se esperar, quando Deus o chamou para liderar então uma grande nação ou uma grande multidão rumo à terra prometida, então naquele momento Josué tinha duas grandes barreiras para vencer. Ele está no momento de luto, o Senhor o chama e ele agora tem duas barreiras para vencer. Uma era a ausência de Moisés, o seu mentor, o pai na fé dele. Então essa era a primeira barreira, porque ele deveria então liderar esse povo, guiar esse povo agora sem o seu mentor espiritual presente. Ele perdeu, ele está enlutado e essa é a primeira barreira na sua vida. Ele era alguém que era auxiliado por Moisés, instruído por Moisés, ensinado por Moisés, e agora ele tem essa grande responsabilidade, essa ordenança de Deus para que ele se levante e toma a frente dessa multidão. Só que a primeira barreira é que ele vai ter que liderar essa multidão sem o seu mentor espiritual, sem o seu pai na fé. E o outro exercício da liderança de um grande povo, com todas então as dificuldades que isso se trazia, porque não era fácil liderar um povo, né? Tratando de seres humanos, não era fácil liderar uma multidão, e é sobre essa multidão que Deus coloca Josué como sucessor de Moisés. Então essa situação era um grande peso sobre os ombros de Josué. Deus então fala a Josué, no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então nós vemos aqui esse grande desafio para Josué. Por que não entender que Josué não estava no momento de desânimo, né? Eu quero acreditar que Moisés estava no momento de desânimo e também de tristeza pela morte do seu mentor, do seu pai na fé. Mas ele é chamado por Deus. É Deus quem o chama para essa grande obra. É Deus que o chama, é Deus que vocaciona ele para isso. Então, Deus vem no versículo 6 do capítulo 1 animar a Josué com essa palavra. Ele vai dizer então, anima ou esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás. Então, Deus não diria para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, se Josué não precisasse de uma palavra como essa. Obviamente, subentende que Josué estava desanimado. Subentende que Josué ele estava sem nenhuma reação. Lembre você que Deus o chama no momento de luto, logo após o seu mentor Moisés
vir a falecer. Então Deus fala com ele, esforça e tem bom ânimo, porque automaticamente ele ficou como ser humano, ele ficou desanimado. E uma multidão diante dele. E agora, o que ele vai fazer? O que é que vai acontecer? Então Deus se levanta e o chama para essa grande obra. Mas no versículo 6, Deus o anima. Deus anima Josué. Então, a segunda coisa, primeiro é que Deus anima Josué diante das circunstâncias. Deus anima Josué diante da perda. Deus anima Josué diante da multidão. Deus anima Josué diante de um propósito, que o propósito ele não encerra no homem, porque o propósito é de Deus. Deus não termina o seu propósito, aquilo que ele tem para fazer, porque alguém faleceu. Pelo contrário, Deus dará continuidade naquilo que ele iniciou, naquilo que ele começou a fazer. E quem dará continuidade a isso é o sucessor, Josué. Então Deus chama, apesar da circunstância e apesar do momento, Deus o levanta. Talvez você se encontre dessa forma e talvez Deus está te chamando, apesar das circunstâncias, apesar do desânimo. Talvez você está desanimado, talvez você está sem esperança, abatido, ou talvez você está perdido, sem saber o que fazer e que final dará em tudo isso. Mas uma coisa eu quero dizer para você, Deus vem trazer uma palavra para te animar. Esforça-te e tem bom ânimo. Se esforça, continua, porque a obra de Deus ela não foi aniquilada, a obra de Deus ela não foi parada e ela não para, apesar de nós pecadores, apesar de nós falhos, errantes. A obra de Deus ela não para. A obra de Deus ela permanece para todo sempre e ela será concretizada aqui na terra. Esforça-te, tenha bom ânimo e busque esse bom ânimo no Senhor. Busque na sua palavra, busque na sua vontade, busque nos seus meios, busque porque o Senhor é com o seu povo, o Senhor é com os filhos de Deus. Segunda coisa que nós devemos ver é que nós não devemos nos prostrar então diante das dificuldades. Quantas vezes diante das adversidades achamos que estamos acabados e simplesmente nos prostramos diante das dificuldades? Quantas vezes isso não ocorre conosco? Quantas vezes nós, diante das adversidades, nós nos achamos que estamos acabados e simplesmente nós nos prostramos não diante daquele que pode resolver a nossa situação, não diante daquele que tem o controle na mão da situação, mas diante daquilo que é inferior ao poder de Deus. O que é inferior ao poder de Deus? As circunstâncias. O que é inferior ao poder de Deus? As provas, as lutas. É inferior porque Cristo disse que no mundo teria as aflições. Mas tem bom ânimo, o próprio Jesus disse. Tem bom ânimo porque ele venceu. E ele nos daria graça, então, graça suficiente para suportarmos e continuarmos na nossa peleja e na nossa caminhada. Então nós não devemos nos prostrar diante das dificuldades. Quantos projetos pessoais, familiares ou ministeriais são adiados ou até mesmo cancelados porque não nos sentimos devidamente animados para tanto, não nos sentimos animados para realizar. Quantas coisas nós abandonamos, quantas coisas nós deixamos de realizar e de fazer porque nós não sentimos animados, não sentimos incentivados a realizar. Nós nos sentimos indevidamente, desanimados, completamente desanimados. Então nós adiamos, então nós deixamos, então nós paramos de acreditar na palavra de Deus, paramos de ler a sua palavra, paramos de crer naquilo que o Pai nos deixou, nós deixamos tudo, nós adiamos muitas coisas por causa do desânimo, adiamos muitas coisas, deixamos muitas coisas de lado, nós nos prostramos diante das dificuldades. Quero que você pense em Josué, a situação dele. Eu quero que você imagine como que Josué está e qual é o papel dele agora. O papel dele agora é de liderar, é continuar, é dar continuidade na obra de Deus. Meu irmão, que essa pandemia, que com isso tudo que está ocorrendo no nosso mundo, isso não venha parar você, que você não venha se prostrar diante disso. Saiba de uma coisa, Deus continuará realizando a sua obra através dos filhos de Deus.
independente de nós, apesar de nós, das nossas falhas e limitações, Deus continuará reinando em nós e por nós. Então, nesses momentos de crise, entretanto, a orientação do Senhor é uma só: esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, anima-se, porque o Senhor é contigo. Diante disso, é só uma orientação que o Senhor dá: esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque a certeza de que a vitória virá está na confiança desta palavra, que por si só é incentivadora do nosso sucesso espiritual, do nosso sucesso cristão, da nossa caminhada cristã. Então, isso é a resposta da nossa continuidade na obra de Deus, apesar da circunstância e até mesmo das circunstâncias que estamos vivendo nesse momento. Eu não sei o que é que você tem feito nesse momento, o que é que você tem buscado nesse momento, mas tudo aquilo que você for buscar fora, que não for o Senhor, você se encontrará de fato em sérias dificuldades de entender essa palavra do Senhor. Assim como ele diz para Josué, se Josué continuasse prostrado no seu desânimo, Josué não teria êxito na sua caminhada. E da mesma forma o Senhor nos mostra que o nosso êxito está em dar continuidade em aquilo porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. A terceira coisa é que Deus exige então a obediência a Josué. Eu quero que você veja aí comigo no versículo 8, ele diz aqui, olha o que ele diz aqui no versículo 8: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto ele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. Então, além de Deus chamar a Josué para dar continuidade, para levar esse povo à terra prometida que Deus prometeu ao pai Abraão, ele dá então uma ordem, ele exige algo de Josué. Ele exige o quê? Obediência. Porque para caminharmos com o Senhor exige de nós obediência. E nós não teremos vitória na nossa vida espiritual, nós não teremos sucesso na nossa caminhada espiritual se nós não formos obedientes à palavra de Deus. Está aqui o motivo de muitas pessoas não terem sucesso na sua vida espiritual, não terem vitória na sua vida espiritual. Aqui está o grande segredo, porque aqui é que muitos crentes acabam se encontrando em sérias dificuldades. Porque não obedecem, são pessoas que servem ao Senhor, são pessoas que frequentam os cultos, porém não obedecem à palavra de Deus. Não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ser instruídos pela palavra de Deus. Deus está falando com Josué. Olha comigo no versículo 7, ele continua, no versículo 7, voltando um pouquinho: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então perceba que Moisés, ele faleceu, mas Moisés deixou Josué instruído no mandamento de Deus. Moisés treinou Josué, preparou Josué. Josué agora ele não está desapercebido e nem desorientado. Pelo contrário, Deus está lembrando a Josué de tudo aquilo que o seu servo Moisés fez e instruiu. Que Moisés te ordenou: dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Então, o segredo da minha vitória, o segredo de eu não desanimar e voltar, eu posso até desanimar, mas eu não ficarei prostrado diante do desânimo. O segredo é eu atender tudo aquilo que a palavra de Deus está me instruindo para que eu faça.
Se eu quiser ter sucesso na minha vida, em todas as circunstâncias, áreas da minha vida, quer psicológica, emocional, sentimental, eu preciso me dobrar, não diante das circunstâncias, não estou dizendo que você não vai desanimar, não estou dizendo que você não vai ficar, às vezes, perdido, mas eu quero dizer para você que Deus está falando, levanta, esforça-te, esforçar aqui é se levantar da postura que você se encontra. Esforçar aqui é se levantar e agir, e fazer alguma coisa, né? Tem bom ânimo. E ele vai dizer, então, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Então, ser bem-sucedido é ter êxito. Mas aqui, eu ter êxito depende de que forma eu vou andar. Eu ter êxito depende daquilo que eu vou dar prosseguimento em tudo aquilo que eu já ouvi e aprendi. E ele continua dizendo no versículo 8, não cesses de falar desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, ele está mostrando, então, a ordem de Deus é, não cesse de falar da lei, não cesse de falar desse livro da lei. Né? Então eu e você, meu irmão, que somos cristãos em Cristo Jesus, nós não podemos deixar de falar do Evangelho de Cristo. Nós não podemos falar que há um Deus que cuida do seu povo. Nós também não podemos falar que há um Deus que é justo, que é um Deus que é santo. Nós não podemos falar de um Deus que ele é justiça e que ele abomina o pecado. Deus não ama o pecado, Deus abomina o pecado. O que Deus está falando para José, olha, tudo que você aprendeu, você não pode deixar de falar da lei desse livro, e tudo que está escrito no livro da lei. Antes medita na lei de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então perceba que a exigência de Deus está relacionada a um cuidado que eu devo ter minucioso de examinar a Escritura para que eu faça tudo aquilo que eu fizer segundo a vontade de Deus. Como é que nós estamos fazendo as coisas? Como que nós estamos fazendo as coisas? Nós estamos fazendo as coisas segundo a instrução da palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? A palavra de Deus tem sido a sua única regra de fé e prática? Você está tendo sucesso espiritual? Você está tendo vitória espiritual na sua vida? Se você não estiver tendo isso, meu irmão, volte para as Escrituras. Volte a examinar as Escrituras. Você foi pego aí de surpresa, talvez pela essa pandemia que aconteceu, você ficou desesperado? Isso é sinal que você precisa voltar para as Escrituras, porque aquele que está examinando a Escritura dia e noite, ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia que tudo isso que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, está escrito. Josué, o que Deus está falando com Josué, Deus está falando, eu sei que você sabe. Tudo aquilo que Moisés te ensinou, então você permaneça naquilo que Josué te ensinou. Que você dê prosseguimento, e é sobre esse ensinamento, é sobre essa instrução que é a palavra de Deus, a lei de Deus. É sobre essa lei que Deus está falando. Continue andando nessa lei para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, tudo que está escrito na palavra de Deus. Talvez alguém vai me dizer, mas a gente não consegue fazer aí 100%. Não, a gente não está falando de 100% porque nós somos todos pecadores, nós pecamos. Nós levantamos pecando, dormimos pecando. O que nos conforta é que Deus nos perdoa, a sua graça nos perdoa. Então, é ter esse cuidado. Aí ele vai dizer, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então Josué precisava confiar na palavra de Deus e dela devia se alimentar, inclusive recitando-a. Do contrário, ele não prosseguiria em busca de seus objetivos, já que os obstáculos à sua espera e sob a ótica humana eram enormes e desalentadores. Então ele precisava se alimentar da palavra de Deus, ele devia
se alimentar, ele devia se prostrar, porque a luta, a obra, a jornada dele não seria fácil. Aos olhos humanos, a ótica humana não seria fácil. Pela ótica humana, ele jamais conseguiria ultrapassar. Então Deus, que é o conhecedor de todas as coisas, criador de todas as coisas, então o alerta. Você deve então dar prosseguimento, você deve se alimentar da palavra de Deus dia e noite. Então, para que isso você então será bem sucedido. Sucedido no quê? Sucedido diante do povo. Sucedido diante do povo. Para liderar o povo, essa multidão, até a terra prometida. Então, aqui a palavra de Deus nos mostra que se você, meu irmão, minha irmã, quer ter uma vida próspera de verdade, não estou falando dessa maldição de prosperidade, da pregação da prosperidade, não é isso. A verdadeira prosperidade está em quê? Se curvar diante da palavra de Deus e buscar graça em Cristo Jesus para cumprir o mandamento de Deus. Isso é a verdadeira prosperidade. Aqui também Deus não está fazendo nenhuma troca com Josué. Deus está mostrando o caminho para ele. Porque Deus, ele ama aquele que obedece. Deus ama aquele que obedece. Você deve se recordar da passagem aqui no Antigo Testamento, em Samuel, de Saul. Saul que entrou na terra inimiga e pegou todos os despojos, que Deus falou para ele: você vai entrar lá na terra inimiga, você não vai trazer nada, porque tudo que está lá dentro eu amaldiçoei. Mas aí a palavra de Deus diz lá em Samuel, 1 Samuel, que Saul, segundo a escritura, estava bem intencionado, então ele pegou os melhores novilhos lá. Pegou os melhores novilhos, porque ele diz: não, Senhor, eu trouxe para sacrificar o Senhor. O Senhor disse para ele: não, Senhor. Porque para mim, o pecado de desobediência é como feitiçaria. Deus disse para ele: porque para mim é melhor obedecer do que sacrificar. Então, é melhor nós obedecermos do que ficar fazendo outras coisas que Deus não ordenou que nós fizéssemos. O que Ele nos ordenou que nós fizéssemos? Que nós meditássemos na sua lei, que nós procurássemos examinar a sua palavra, porque nela está toda a orientação de como nós devemos prosseguir na nossa caminhada. Meu irmão, nós estamos nessa terra, nós estamos caminhando nessa terra. E nós estamos caminhando rumo à terra prometida dos cristãos, que é o céu, está com Jesus por toda a eternidade. Mas nós precisamos examinar a palavra de Deus. Enquanto nós não estamos no céu, nós precisamos andar aqui examinando as escrituras. Quantas pessoas estão equivocadas, erradas, quantas pessoas estão batendo de porta em porta, buscando, entre aspas, a palavra de Deus. E as pessoas abandonam a leitura da palavra de Deus, negam a leitura da palavra de Deus. Quantas pessoas têm ouvido tanta besteira, tanta heresia, mas não quer ter nem sequer o trabalho de abrir a Bíblia e ver se está escrito o que esses heréticos estão falando. Que essa maldição da pregação de prosperidade enganosa, fraudulenta, impostora. E muitos crentes acabam entrando nessa e vivem nessa ilusão, mas não examinam a escritura, pecam porque negligenciam a palavra de Deus. Deus está falando para Josué: assim como meu servo Moisés andou, você ande também. Permaneça também, porque Moisés foi conduzido através da minha palavra, a palavra de Deus. E Deus agora, sabendo, fala para Josué: você que foi instruído pela palavra de Deus, permaneça andando na palavra de Deus. Não olhe, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, meu irmão. Não se desvie. Não olhe para a esquerda e nem para a direita, olhe para o centro, para o foco que é Cristo Jesus, é a sua vontade. Tem muito crente dando cabeçada, errando na vida cristã, não tem sucesso espiritual, não tem prosperidade verdadeira, porque fica desviando o seu olhar, fica desviando o seu pensamento, se entrega ao desânimo, se entrega à situação, e aí vai perdendo batalhas, Mas todo momento Deus está chamando: esforça-te, levanta, tem bom ânimo.
Vai caminhar, vai andar, faça alguma coisa, haja. Deus nos ama tanto que Ele continua falando conosco, levanta do estado que você está. Porque Deus é contigo, Deus está com você, Deus vai ajudar. Meu irmão, Deus ele não vai passar o deserto por você, Deus vai te dar graça para que você passe o deserto. Lembra do povo lá em Israel, lá no deserto? Deus estava lá providenciando para que eles não morressem de frio à noite e não morressem queimados de dia. A temperatura caía estrondosamente à noite no deserto e de dia a temperatura aumentava mortalmente. Mas Deus estava lá à noite e ele fazia o quê? Coluna de fogo, é a providência de Deus no deserto. Deus não tirou o povo de lá. E durante o dia, a coluna de nuvem, a nuvem sobre o povo, para que o povo não morresse queimado pelo sol causticante do deserto. Mas Deus não tirou o povo de lá do deserto. Da mesma forma é comigo, com você. Da mesma forma foi com Josué. Deus viu a situação de Josué que estava enlutado, mas Deus não ficou ali, na nossa linguagem humana, choramingando com peninha de Josué. Pelo contrário, ele disse: Ei Josué, levanta, levanta. Ele vai dizer aqui no versículo 6, no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ele está dizendo, como ele foi com Moisés, ele vai ser com você, Josué. Meu irmão, como Deus tem sido com seus servos de Deus, como Deus tem se feito presente na vida dos servos de Deus, como Deus tem levantado homens de Deus, como Deus tem usado homens de Deus. Deus também levantará você, Deus quer levantar você também, Deus quer usar a tua vida também para conduzir vidas ao pé da cruz, para conduzir vidas ao pé da esperança, para conduzir vidas a uma porta aberta, aonde há uma luz, e não é no final do túnel, não, onde há uma luz que é Cristo Jesus. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, Deus é com seu povo aqui nessa terra, meu irmão, creia nisso. Ele vai dizer no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ser forte e corajoso. É ser forte e corajoso, tenha coragem. Seja forte diante das circunstâncias, não é fácil, mas eu vou encontrar essa força aonde? Na palavra de Deus. Examinando a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, você só vai encontrar força examinando a Escritura, é observando a sua palavra, é buscando na sua palavra. Ele diz novamente, tão somente ser forte pela segunda vez, ele vai dizer, ser forte pela segunda vez. E ele vai dizer no versículo 8, então, não cesses de falar desse livro da lei. Não cesses, não deixe de falar. Fale sempre, anuncie sempre. Mas para que Deus está falando isso? Deus está falando para Moisés falar com o povo da palavra de Deus. Você não deixe de instruir esse povo, Moisés. Você não deixe de pregar a minha lei a esse povo, Moisés. Não deixe de pregar a palavra de Deus. É assim que os filhos de Deus, nesse momento, nesse Brasil, há milhares de pessoas, de homens de Deus que estão fazendo live também nesse momento, anunciando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus, que eles não têm cessado de pregar a palavra de Deus. As pessoas que estão conectadas no Facebook vai ver que há várias lives de homens de Deus que estão pregando a palavra de Deus, que não estão cessando de falar do livro dessa lei. Então você que tem sua família, que talvez não é cristã, talvez estão perto de você, companheiros de trabalho, talvez você que ainda tem a oportunidade de ir trabalhar, não cesse de falar desse. Esse é o momento agora. Diante dessa crise é o momento, é uma grande porta aberta. Se para uns é um momento de caos, para nós, os filhos de Deus, é um momento de oportunidade, de uma porta que se abre para falar de Cristo, que é a esperança para todo aquele que crê. Esse é o momento. Aproveita a oportunidade, não cesse de falar da palavra de Deus.
Esse é o momento, diante da circunstância, esse é o momento. Então, o que Deus quer de nós, dos filhos de Deus, é que nós não fiquemos prostrados diante dessa pandemia, desanimados. Não, pelo contrário, Deus quer que nós nos levantamos e pregamos a palavra de Deus, que Ele é justiça, que Ele é amor. Essa pandemia serve para mostrar para essa humanidade que há um Deus justo e que há um Deus que cobra tudo aquilo que o homem faz de mal. Deus está cobrando tudo aquilo, mas Deus quer que nós anunciamos a sua verdade. Aí no versículo 9 ele vai dizer então, não te mandei eu? Ser forte, pela terceira vez ele vai dizer, ser forte e corajoso, não temas. Ele está dizendo, não temas diante da circunstância. Não temas diante daquilo que você vai enfrentar, não temas. Deus já de antemão, sendo eterno, já estava avisando Josué, não temas para o que virá. Aí ele vai dizer, não te espantes. Espantar aqui é ficar assombrado, é ficar com medo. É ficar com medo, é tremer diante da circunstância ou diante do inimigo. Ele está dizendo não te espante, não te assuste. Não te espante aqui é não se assuste. Eu quero dizer para você que eu não estou assustado com o que está acontecendo. Porque eu sei que a palavra de Deus que me instrui e me guia, me mostra que todas essas coisas convém acontecer. Então eu não estou espantado e nem assombrado, porque a palavra de Deus já me avisava que essas coisas hão de acontecer, mas que ainda não será o fim. Mas eu quero que você preste atenção que essas coisas hão de acontecer e que ainda não é o fim. Então isso é para a humanidade ficar esperta, alertada, porque o nosso rei ele está voltando. Ele está voltando. Essa é uma película de que ele virá. Porque ele diz, quando vier rumores de guerras, pestes, fome, que ainda não será o fim. Mas essas coisas estão vindo, essas coisas estão acontecendo. Então que nós possamos então não ficar, você filho de Deus, que conhece a palavra de Deus, você não deve ficar assustado. Pelo contrário, fique firme, ser forte e corajoso. Não te espante, não temas, meu irmão. Anima-te. Porque o Senhor é contigo. Anima, meu irmão. Deus é com você. Ele diz, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O Senhor é conosco por onde quer que nós andarmos. Viu? A vocês que estão na live, meus amigos e irmãos, Deus é contigo por onde quer que você andar. Não importa o momento da sua caminhada, o que está à sua frente, não importa, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. O Senhor deu uma missão a nós e a nossa missão é nos prostrarmos diante da sua lei e obedecer a sua lei. Se você quer ser bem-sucedido, vitorioso, obedeça a lei de Deus. Vou repetir, não é uma troca, é uma exigência de Deus, para que você caminhe com sabedoria, para que você seja sábio, para que você saiba enfrentar as situações de cabeça erguida, não te espantando, não te assombrando, nem ficando não temeroso, mas que você levante a cabeça e saiba, o Deus Criador dos céus e da terra está comigo. Deus disse, assim como eu fui com Moisés, meu servo Moisés, Josué, eu vou ser contigo também para onde quer que andares. Talvez nessa noite de quarta-feira eu peguei você desanimado. Talvez eu peguei você nessa noite de quarta-feira querendo desistir. Talvez eu peguei você, mesmo você crente em Cristo Jesus. Eu já disse lá, eu não estou negando que o cristão não fica desanimado. Eu não estou negando porque subentende que Josué estava desanimado, porque Deus falou para ele, anima-te, tenha bom ânimo, ser corajoso, não temas. Deus estava dando uma injeção em Josué no momento de perda, no momento de tristeza. Talvez Josué ficou desesperado, porque eu ficaria desesperado diante da multidão. Eu ficaria temeroso diante da multidão. E agora, o que eu vou fazer? Ele como sucessor de Moisés. Nós precisamos entender um pouco o lado. E a gente olha para o livro de Josué, nós olhamos para Josué ou para Moisés, a gente acha que eles eram super crentes. Ele era um ser humano como eu e você, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito aos mesmos sentimentos psicológicos, emocionais. Eles eram sujeitos a tudo isso, meu irmão, era de carne e osso. E Deus só conhecia.
Deus conhecia eles, Deus conhece você. Deus sabe o que vai contigo, Deus sabe o que vai no teu coração. Deus nos conhece, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele tem nos limpado, Ele tem nos lapidado, Ele tem nos perdoado, Ele tem purificado o nosso pecado. Ele sabe que muitas vezes nós pecamos diante dele e nós não ficamos felizes, nós nos chateamos, ficamos angustiados porque temos conhecimento de um Deus que é santo. Mas Ele diz para você, anima-te, porque Ele é contigo. Que eu e você possamos ficar com essa palavra para os nossos corações. Examine a palavra de Deus. Quer ser bem-sucedido? Quer ser vitorioso mesmo? Examine a lei do Senhor, ande por ela, meu irmão. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer, mas você vai evitar muito sofrimento se você examinar a Escritura, se você ler a Bíblia. Você vai evitar muito sofrimento, você vai evitar muita perca de tempo. Nós terminamos a semana passada falando da ansiedade. Que a ansiedade é um mal existencial nesse mundo. E pessoas deixam de viver. Esse câncer da ansiedade que vai corroendo as pessoas por dentro. Você quer ser vitorioso, quer ter uma verdadeira prosperidade? Medita na lei do Senhor dia e de noite. Medita na lei de dia e de noite. Meu amigo, meu companheiro que está aí na luta também, fazendo live, pregando o Evangelho de Deus, ser forte e corajoso, não desanima não. Se tiver alguém criticando você, porque você está falando da palavra de Deus, ser forte e corajoso, vai embora, porque Deus nos deu uma incumbência de pregarmos a palavra de Deus. Ele será conosco se nós permanecemos na sua palavra. Isso é óbvio. Deus é com aquele que obedece e permanece na sua palavra. Então o que vai acontecer com esses? Deus se manifestará, ou seja, Deus confirmará os passos daquele que se debruça na vontade de Deus e cumpre a vontade do Senhor. Então Deus se fará presente. Deus mostrará que é na vida sua, meu irmão, minha irmã. Deus mostrará o seu poder. Deus não tem compromisso com aquele que ama o pecado. Deus não tem compromisso com aquele que negocia o seu pecado. Deus não tem compromisso com aquele que vive em cima do muro, que não sabe o que quer. Deus tem compromisso com aquele que examina a lei do Senhor de dia e de noite, então Ele se manifestará. E diante das lutas, e perceba você que aqueles que examinam, que aquele que conhece a palavra de Deus, busca conhecer a palavra de Deus. Ele é uma pessoa diferente diante das circunstâncias. Ele tem desânimo? Tem sim, mas logo ele se levanta. Ele passa por chateações, por frustrações, passa sim, mas logo ele se reergue. Por quê? Porque a palavra de Deus o levanta novamente. É por causa do conhecimento da palavra de Deus. Nós não estamos isentos de tudo que acontece nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo. Mas há uma grande diferença daquele que ouve a palavra de Deus, é instruído pela palavra de Deus. E aí a resposta vem quando ele precisa enfrentar uma circunstância, quando ele é levado para uma provação. Aí mostrará a nós a diferença daquele que examina, daquele que tem o cuidado de andar segundo a palavra de Deus e daquele que não examina e daquele que não tem cuidado nenhum. Porque aquele que permanecerá até o fim é aquele que não negar a palavra de Deus até o fim na sua vida. Aquele que levar a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática. Então está aqui a resposta de muitos cristãos que estão sofrendo, dando cabeçada para lá e para cá, desesperados, angustiados. É por falta de examinar, é por falta de não ter o cuidado de estudar a palavra de Deus, de buscar nela em oração a direção do Espírito Santo para a vida. Aí aqui está a razão, porque muitos cristãos estão em paz, estão tranquilos, mas estão orando, estão buscando a Deus por esse país. Isso não quer dizer que não estão orando, que não estão buscando por esse país, mas no entanto eles estão em paz em Cristo Jesus, porque eles conhecem a lei do Senhor e nela meditam.
Então a vida é diferente, a postura é diferente, a visão é diferente. Deus chama Josué para ele continuar fazendo o que Moisés o ensinou e que Moisés fazia e praticava, porque diante dele haveria vários obstáculos que ele precisaria passar e que Deus não ia pegar ele pela mão e passar ele. Deus daria graça para que ele passasse. Deus o ajudaria ele para que ele passasse. Porque ele tinha um compromisso de levar uma multidão à terra de Canaã, a terra prometida. Qual é o compromisso que Deus coloca nas nossas mãos? Qual é o compromisso? O compromisso que Deus coloca nas nossas mãos é que nós venhamos dar a continuidade de anunciar a lei de Deus. A lei de Deus nesse mundo corrompido. Nesse mundo que vai de mal a pior, de homens que não temem a Deus e muito menos homens sem feição natural, homens maus, truculentos, enganadores, roubadores. Olha para o nosso país, então o momento não é você ficar curvado, o momento é de você se levantar, ser corajoso e anunciar o evangelho e orar por essa nação. A minha palavra a você, líder, tenha bom ânimo, Deus é contigo. A minha palavra vai para você. A minha palavra para você, dona de casa, tenha bom ânimo, Deus é contigo. A você, homem de casa, tenha bom ânimo, Deus é contigo. A vocês, líderes, pastores, tenha bom ânimo, Deus é com vocês. Mas permaneçam na palavra de Deus, porque esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo do sucesso espiritual. É meditar na lei do Senhor dia e noite. Então o Senhor nos abençoará. O Senhor trará a tua bênção, porque Ele não pode negar a sua palavra. Deus, Ele não pode mentir. Ele não mente. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se Ele disse que assim como Ele foi com Moisés, Ele será com Josué, Ele será conosco também. Essa promessa é para mim e para você, que cremos no Evangelho de Cristo. Que nós possamos então, assim como Josué, então, a dar prosseguimento na nossa vida cristã. A darmos continuidade naquilo que o Senhor nos ordenou. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, o lar de vocês. E a graça de Jesus Cristo reine em cada coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer aí aos irmãos que está aí sintonizado. A Bruna, Deus abençoe Bruna lá de Jundiaí. Meu primo Demário, lá de Recife, Natal, acho que é Natal. Deus abençoe a Michele, ali minha sobrinha, nossa irmã Sônia. Deus abençoe ali de Jundiaí. O José Rodrigues, meu tio Zé, chamado carinhosamente Zé. Meu tio Zé, um abraço. Também quero agradecer também o nosso irmão Neutânio Rodrigues, também conosco. Meu irmão Cristiano, evangelista Cristiano, abraço, mano. Nossa irmã Roseni Silva, lá de Valinhos, um abraço. A irmã da nossa irmã Meire, um abraço, irmã Roseni. Também nosso irmão e amigo Alex Monteiro, ali de Jundiaí. Deus te abençoe, meu irmão. Ao meu amigo, desde a infância, Ademilton Cleito Lopes, ou carinhosamente chamado Tomé. Deus abençoe, Tomé. Fique com Deus, um abraço em toda a família. Estou aqui em Mojimirim agora, viu, Tomé? Está pertinho aqui do Nano. Deus abençoe a Débora, Deus abençoe Débora, cunhado do meu irmão Cristiano. Irmão Gilberto, Deus abençoe também, lá de Jundiaí, companheiro aí de ministério, Deus abençoe. Irmã Sônia, falei, minha tia Denise, ali de Aracaju, minha cunhada Fabiana, a irmã Esther, a Carlinha, Deus abençoe o Fábio, manda um abraço para Amanda, para o Samuel, manda um abraço para todos. Sérgio Tomé, grande amigo, eterno amigo aí, Sérgio Tomé, Deus abençoe você e toda a sua família. A nossa irmã Rose Gomes, a nossa irmã Josiane, manda um abraço para o Reginaldo, toda a família, a nossa irmã Rosana Rocha, Deus abençoe a todos. Faltando aí 2 minutinhos para nós encerrarmos, eu quero aproveitar esses 2 minutinhos para orarmos ao Senhor e dizer para você que, se o Senhor assim nos permitir, sexta-feira estaremos de volta aqui somente pelo Facebook. E espero vocês aqui, com certeza o Senhor iluminará a minha mente, o meu coração, a trazer uma palavra a vocês.
Vamos orar a Deus então, agradecendo ao Senhor por esse momento. E eu quero agradecer e orar pela vida de vocês, de cada um de vocês que esteve comigo aqui nessa live. Oremos ao Senhor. Curva a tua cabeça aí da tua casa e oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai. Ó Pai amado, eu quero te louvar pela vida de cada irmão que esteve comigo nessa live. Que o Senhor abençoe a cada um, derramando a tua bênção e a tua graça, Senhor. Visita cada lar agora, Pai, nesse momento de pandemia, trazendo consolo, trazendo paciência, tirando o estresse, ó Pai amado, trazendo a harmonia dentro do lar, ó Pai querido. Traga harmonia em cada lar, começando pelo meu, trazendo paz, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor venha abençoar cada um, ó Pai querido, Pai amado, derramando a tua rica bênção, Senhor. Abençoe a cada líder, ó Pai querido, que tem feito live, pregando o evangelho, ó Pai amado, que não tem cessado, ó Pai querido, de anunciar a lei desse livro. Que o Senhor abençoe a cada líder, ó Pai, nesse país. Pai, eu quero orar pelo meu pastor Arival, Senhor, abençoe a sua vida, ó Pai, que incansavelmente tem anunciado o evangelho semana após semana, ao pastor Hernandes, o reverendo Hernandes também, que tem pregado, ó Pai querido, semana após semana, lives após live. Que o Senhor abençoe a vida desses homens e de todos aqueles que têm usado esse meio de comunicação para anunciar o evangelho de Cristo, ó Pai. Abençoe a cada um deles, ó Deus. Abençoe todos aqueles que têm contribuído, Senhor, com as obras missionárias, contribuído, ó Pai, com cestas básicas, com alimentação, ó Pai querido, a cada igreja que tem se mobilizado, a cada irmão individual que tem se mobilizado, ó Pai querido, e estendido a mão, Senhor, para o próximo. Abençoe cada um, Senhor. Cuida dos teus filhos, ó Pai. Proteja os teus filhos, continue animando, despertando os teus filhos para que eles se levantem, continue anunciando a lei deste livro, anunciando o teu amor, a tua vinda, que o Senhor está voltando buscar a tua igreja, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Ó Pai amado, é que eu oro, Senhor, e te agradeço por esta quarta-feira. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro por cada um. Ó Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço por todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima, assim o Senhor nos permitindo. Um abraço.